Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou a professora Josefina Oliveira, estou aqui para mais uma aula do nosso projeto Aprova Mais, o Enem dos concursos. Nós temos aqui uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso nacional. Eu tenho certeza que você será aprovado se você acompanhar as nossas aulas, se você fizer as questões que estão disponíveis lá no material didático. Nós temos aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o material didático, ou então o QR Code. Importante que vocês revisem todas as informações que serão dadas aqui e que façam as questões que estão disponíveis lá com gabarito. Hoje nós vamos falar sobre linguagem figurada. Um dos aspectos mais interessantes da nossa língua é que muitas vezes nós podemos ressignificar as palavras. Elas saem do seu sentido original, do seu sentido inicial e assumem dentro do contexto um outro significado. E isso nos possibilita uma diversidade comunicativa da nossa língua, uma riqueza comunicativa, uma estética, principalmente nas estruturas dos textos literários. Então, quando se fala de linguagem figurada, se está falando exatamente dessa possibilidade da língua de mudança de sentido. Quando a gente pensa nessa referência da linguagem figurada, dois conceitos são importantíssimos. É o conceito da denotação e o conceito da conotação. O que é a denotação? É a palavra sendo usada no seu sentido originário. Se você tiver dificuldade de lembrar, é só lembrar que o D da denotação é o D do dicionário. Toda vez que você vai ao dicionário, que agora não é mais aquele livrinho que fica na estante cheio de poeira, agora está literalmente, né, nas suas mãos, né, está ali a mão mesmo, quando você clica ali no Google, né, você faz ali uma pesquisa do significado da palavra em tempo real, você às vezes nem termina de digitar a palavra, já aparece a palavra e já vem o significado. Então, isso está associado à significação originária da palavra, é a denotação. Então, toda vez que eu uso a palavra no seu sentido original, nós estamos utilizando estruturas de texto denotativo, né, que normalmente é associado com textos informativos, né, que tem característica aí de objetividade da informação. Então, aqui ele conceitua o emprego da palavra no seu sentido original, próprio, real, tá? Também chamado de sentido literal. É bom saber isso, é bom associar o sinônimo, né? Porque às vezes eles não falam da denotação, eles falam do sentido literal do termo, certo? Então, é a mesma coisa. O exemplo que eu coloquei aqui foi um exemplo informativo. Ele diz assim, ó, o gelo marinho do Oceano Ártico bateu recorde de menor extensão para o mês de janeiro em 38 anos, desde que os registros em satélites começaram a ser feitos, segundo o Centro Nacional de Dados de Gelo e Neve dos Estados Unidos. Então, nós temos um foco aqui informativo do G1, trazendo uma informação de forma bem objetiva. Todas as palavras que estão usadas aqui, elas estão usadas em seu sentido original, no seu sentido real. E aí eu não tenho que fazer uma interpretação, porque a informação está objetiva. Isso é a denotação. Mas eu também posso utilizar o valor conotativo dos termos, das estruturas textuais, certo? Das palavras da nossa língua. E o que seria esse termo, esse sentido conotativo, Josefina? É quando a palavra ela assume um significado no contexto. Ela assume um significado figurado. Por isso é que nós chamamos isso de figura de linguagem, né? Porque eu vou pegar a palavra emprestada, certo? E vou ressignificá-la. No caso da conotação, é a mesma coisa que sentido contextual, é a mesma coisa que sentido literário. Então, é bom ter esses sinônimos, certo? Às vezes eles não falam em conotação, mas eles falam do valor literário da palavra ou da expressão. É a mesma coisa. Ou às vezes ele diz assim, o valor contextual da palavra, o valor contextual do termo. Ele está me dizendo que a palavra ela não está no seu sentido original, ela está no seu sentido do contexto. O exemplo que eu trouxe aqui é um fragmento de uma música que traz associado ao quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Quando eu digo fez-se noite em meu viver, eu não estou falando exatamente da noite, período do dia, manhã, tarde, noite. Aquele momento que nós usamos para descansar. Não, a noite aqui ela está ressignificada. A noite está representando aqui tristeza, representando solidão. Então, eu assumo outros sentidos nesse contexto, associando aí o valor conotativo. Então, é bom que atentem para esse detalhe, ok? E é exatamente a partir da conotação que nós vamos ter
a linguagem figurada associada. Eu fiz um quadro aqui exatamente para você ter uma noção do que é a denotação e a conotação, certo? A denotação é a palavra na sua significação restrita, objetiva, enquanto a conotação, ela tem uma significação ampla. Por exemplo, na palavra noite, eu associei a palavra noite com solidão, mas você poderia associar com tristeza, com melancolia. Então, eu tenho uma significação mais ampla. Eu posso fazer outras associações que caracterizam uma plurissignificação, tá? Nós temos a denotação, a palavra com sentido comum do dicionário, foi o que eu disse, é o D da denotação, é o D do dicionário, e a conotação, palavra que extrapola o significado comum. Na verdade, ela assume um sentido no contexto. Por isso, a conotação, C da conotação, é o C do contexto. Então, fica mais fácil para você lembrar, tá? No sentido denotativo, a palavra é usada de modo automatizado, certo? E no conotativo é a palavra usada em sentido criativo. Você usa uma estrutura metafórica, você dá uma referência diferente para a significação daquela palavra ou daquela expressão, tá? E no caso da denotação é uma linguagem comum e no caso da conotação é uma linguagem rica e expressiva. É a possibilidade que você tem realmente da plurissignificação, certo? Então são elementos de diferenciação que ajudam na percepção do que é a conotação, do que é a denotação. Mas tudo isso, turminha, é para nós chegarmos na linguagem figurada, na representação das figuras de linguagem. Aqui eu coloquei somente algumas, as mais frequentes. Eu tive a preocupação de olhar a banca, né, as questões da banca, e basicamente elas transitam na exigência do reconhecimento dessas figuras aqui que eu selecionei. Eu não consigo trabalhar todas, né, mas as principais nós vamos falar e saber reconhecê-las, tá? Toda vez que eu tenho as figuras de linguagem, certo? Nós temos presente a conotação, porque a palavra ela vai assumir uma significação dentro daquele contexto. Então, é isso que representa aí a linguagem figurada, as figuras de linguagem estão associadas. Então, a primeira que nós temos aqui é a comparação. A comparação ela é uma figura de linguagem muito fácil de ser reconhecida, porque o nexo comparativo ele vai aparecer. Ela fala como o irmão. Certo? É equivalendo dizer, ela fala como o irmão fala. Olha o como. Esse como é um nexo comparativo. Então, quando aparece o nexo comparativo, eu tenho a comparação. Eu digo, por exemplo, associo, a preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Eu comparo a preguiça com a ferrugem e nessa comparação o nexo comparativo aparece. Josefina, o que tu chama de nexo? É o elemento de coesão. É o conectivo comparativo. Então, é fácil você reconhecer. Olha o exemplo aqui colocado. O atleta etíope é mais rápido do que o atleta espanhol. Eu estou comparando os dois. E nessa comparação, eu tenho do quê? Que é um conectivo de comparação, certo? Então, nesse caso aí, você tem a referência da comparação. Por que é interessante a gente ter uma noção da comparação com a explicitação desse nexo? Porque a metáfora, ela também é uma comparação. Só que ela vai ser uma comparação subjetiva. O que significa dizer subjetiva? Não vai estar explícita. O nexo comparativo não vai aparecer. Ela vai estar só sugerida. E em relação a figuras de linguagem na Cesgran Rio, nas questões que eu vi sobre figuras, linguagem figurada, a metáfora é recordista. Ela aparece em muitas questões da banca. Então, é bom reconhecer. Se eu coloco, por exemplo, a preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Eu usei o como fazendo a comparação explícita. Mas se eu dissesse assim, a preguiça é ferrugem. Olha aí, ó, a preguiça é ferrugem. A preguiça realmente é ferrugem? Não, é como se fosse. Aí, nesse caso, eu tenho a metáfora. Porque agora eu não vou colocar o nexo comparativo. Eu vou só sugerir uma comparação entre a preguiça e a ferrugem. Então, isso é a referência metafórica. Às vezes, para você perceber a referência da metáfora, é só você dizer, é realmente? Não, é como se fosse. Então, na hora que eu posso subentender é como se fosse, certo? Aí eu tenho a referência metafórica. Porque a metáfora é uma comparação. Só que implícita. Se eu digo, por exemplo, a vida não é um mar de rosas. Vou colocar desse jeito. A vida não é um mar de rosas. Olha, realmente não é, mas é como se fosse.
certo? O que seria o mar de rosas? O mar de rosas seria algo muito aprazível, algo muito lindo de se ver, certo? E quando eu digo a vida não é o mar de rosas, eu estou fazendo uma comparação do prazer que seria ter o mar de rosas e dos problemas que nós temos na vida. Então, isso é referência metafórica. O exemplo que nós temos aqui, ó, o personagem do livro tem coração de pedra. Será se realmente é um coração de pedra? Não, é como se fosse. É endurecido, um coração que não é amável, certo? Então, nesse caso, o coração de pedra é uma metáfora. Não é realmente um coração de pedra, mas é como se fosse um coração de pedra. Então, aqui nós temos a metáfora. A metonímia é uma figura também muito utilizada por nós no dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, certo? A metonímia ela está associada quando eu substituo uma palavra por outra, uma ideia por outra, por uma relação de contiguidade. O que eu chamo de relação de contiguidade? Uma coisa tem a ver com outra. Por exemplo, eu li Machado de Assis. Será se eu peguei Machado de Assis na sepultura e li? Não. Eu li o quê? Uma obra de Machado de Assis. Só que em vez de falar a obra de Machado, eu falo Machado, que seria o autor pela obra. Então, nós temos aí uma relação de contiguidade, uma relação que um está relacionado com o outro, né? Se eu digo, por exemplo, eu tomei uma Coca-Cola, eu tomei o quê? Eu tomei um refrigerante, mas no lugar do refrigerante, que é o produto, eu uso a marca. Então, eu substituo o produto pela marca. Isso é uma relação de metonímia, certo? Eu digo, por exemplo, eu comprei Bombril, né? Eu comprei uma palha de aço, só que no lugar do produto, palha de aço, eu uso a marca Bombril. Às vezes não foi nem Bombril, foi Assolan, certo? E você chama de Bombril. Então, isso é uma referência de metonímia. Olha o exemplo colocado aqui, ó. Depois de me formar, quero ter meu próprio teto. O que é o teto? É a casa, é a residência. Mas será se ele quer só o teto? Não, ele quer o todo, a casa. Mas ele usa uma parte do todo para fazer referência. Então, nesse caso, eu tenho uma associação de metonímia. Eu digo, por exemplo, estava à beira da praia vendo as velas ao vento. Quando eu digo as velas, eu estou falando dos barcos, não é isso? Certo? Mas eu não falo do barco completo, o todo. Eu falo somente de uma parte. Então, nesse caso, eu tenho uma relação de metonímia, a parte pelo todo. Eu digo, na minha casa, são 10 bocas para eu alimentar. São só as bocas? Não. É o todo, é a pessoa toda. Só que no lugar do todo, eu uso a parte, que é a boca. Então, nesse caso, é uma relação de metonímia. Temos a perífrase. A perífrase ela está associada a uma característica que identifica um ser, que identifica algo, que o tornou diferenciado, que o identifica mesmo, certo? Por exemplo, se eu associo aqui a Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa, eu estou falando do Rio de Janeiro, certo? Então, Cidade Maravilhosa é uma estrutura de perífrase. Se eu digo, por exemplo, São Luís, certo? Se eu substituo São Luís por capital maranhense, eu estou usando uma estrutura de perífrase. Se eu digo assim, Atenas brasileira, Ilha do Amor, eu digo Jamaica brasileira, todos esses termos caracterizam São Luís e o identificam, certo? Então, neste caso, eu tenho a estruturação da perífrase. É quando eu substituo uma palavra, certo? Algo, por outra referência de característica que o individualiza, certo? O exemplo aqui é a Cidade Luz. A Cidade Luz se refere a quem? A Paris. Então, neste caso, eu tenho uma identificação, tá? Se eu falo, por exemplo, o rei do futebol, de quem eu estou falando? De Pelé. O poeta dos escravos, eu estou falando de quem? De Castro Alves. Então, olha como você substitui, certo? Temos aqui a sinestesia, que é uma figura de linguagem muito interessante, principalmente em estruturas descritivas. É quando eu tenho misturas de sensações. Todas as vezes que eu tenho, o texto me traz 2 ou mais percepções sensoriais, visão, audição, tato, olfato, paladar, e essas sensações, essas percepções sensoriais, elas estão misturadas no texto, nós caracterizamos isso de sinestesia. Uma das figuras mais utilizadas, por exemplo, na tendência naturalista da literatura,
certo? Se você pegar Luísio de Azevedo, para ler Luísio de Azevedo, ele trabalha muito com estruturas sinestésicas e que às vezes até mesmo desperta em você esses sentimentos, essas sensações. O exemplo colocado aqui, ó, o cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Cheiro doce. Olha aí, ó, o cheiro tem a ver com olfato, doce tem a ver com paladar. Eu tenho duas sensações, duas percepções sensoriais. Então, isso é sinestesia. Tem que ter no mínimo duas, certo? Se eu digo assim, a sua doce e aveludada voz. Doce, paladar. Aveludada, tato, voz, audição. Então, eu tenho as três associações, percepções sensoriais relacionadas na descrição. Então, nós teríamos aqui uma referência de sinestesia. Temos dessa preocupação da sinestesia como uma referência de caracterização, né, como uma referência de descrição. Então, é muito utilizado, muito rico em textos descritivos. Agora, nós vamos fazer as questõezinhas. E eu selecionei da CES Gran Rio para você ter uma noção de como a banca pode pedir, né? Nós estamos trabalhando aqui, muitas vezes, com as questões da própria banca. E o que ela traz? A charge jornalística não só ilustra uma notícia, mas também a interpreta produzindo humor. Entendam que o humor não é o que nos faz rir. O humor é aquilo que nos traz como uma referência caricata da realidade, certo? O humor representa uma visão exagerada da realidade. A visão caricata é uma visão exagerada, certo? Então, o que é que nós temos aqui? A estátua da justiça, né? E, no caso aqui, o título é O Túmulo Mais Visitado. E temos aqui, ao lado da estátua da justiça, certo? Associado aí às velas, no sentido de ironizar, e aqui nós temos a presença de uma ironia, no sentido de ironizar, né? O que a justiça hoje no Brasil representa, né? A ausência da justiça, melhor dizendo. Ele está fazendo uma crítica aí, no caso da justiça, praticamente não ter mais nenhuma ação, está morta, né? Então, por isso que associa aí a questão do túmulo mais visitado. E o que a questão nos pede? Ele diz assim, ó, considerando que a charge acima foi publicada no dia seguinte a finados, sua construção, por meio de linguagem não verbal, tem o objetivo de, olha o objetivo, incitar a população para cobrar ações do governo? Não, ele está fazendo uma crítica, ele não está fazendo ali uma situação para que a população vá às ruas solicitar que o governo precisa fazer isso ou aquilo. Não, certo? Então, no caso aí, é uma ironia, é uma crítica à falta de ação do Poder Judiciário, certo? Valorizar a postura do Judiciário em atos recentes. Pelo contrário, ele está criticando, ele está ironizando, certo? Essa postura do judiciário. A letra B aqui seria até a mesma situação de contradição, tá? Retomar a fé do povo descrente de seus políticos. Retomar, não, ele reforça que está perdido, nós estamos perdidos, estamos já sem a justiça, né? Então, nesse caso aqui, não estaria associado a uma situação de fé, mas de crer de fato que a justiça é efetiva, né? Na letra D, denunciar a descrença do povo brasileiro na justiça? Correto, ele está ironizando, mostrando aí que, de fato, nós não estamos mais acreditando no Poder Judiciário. Nós sabemos que nós temos muitas situações aí para essa conduta, né? E a letra E, ele diz ratificar. O que é ratificar? É confirmar, né? A atitude cerimoniosa do povo diante da data sacra? Não, ele está fazendo uma crítica em relação à questão da justiça e não em relação em si do dia de finados, tá? Então, nós temos aqui a opção correta, a letra D de dado, tá? Na referência, quando ele coloca, né, a charge, coloca aqui o túmulo, né, mais visitado, ele está fazendo uma referência metafórica. Ele está como se fosse, como se a justiça estivesse morta. A justiça não está mais agindo, certo? Então, ele está trabalhando uma referência metafórica. E qual é o objetivo disso? É exatamente demonstrar, evidenciar a descrença do povo brasileiro nos atos da justiça, tá? A segunda questão também da CES Gran Rio, ele traz o seguinte, observe o seguinte trecho retirado do texto. Eu não coloquei o texto, tá? Não tem necessidade da gente ler, só o fragmento é suficiente. O jornal não me ligou para saber meu lado da questão. Nesse trecho há a seguinte figura de linguagem. Personificação,
O que eu chamo de personificação? É quando eu atribuo características humanas a seres não humanos. Eu não coloquei na parte teórica, mas você pode associar aí, certo? Anote aí no papelzinho que esteja com você, certo? É bom lembrar. A personificação é quando eu dou características humanas a seres não humanos. Eu digo, por exemplo, uma suave brisa beijava minha face. Uma suave brisa beijava. A brisa beija? Não. Então, nesse caso aí, eu tenho uma característica humana associado a um ser não humano. É a personificação, também chamado de prosopopeia, tá? Hipérbole é o exagero na afirmativa, estou morrendo de fome, certo? Então, eu exagero. Eu chorei rios de lágrimas quando você me deixou, certo? Então, eu posso ter chorado bastante, mas não formou rios. Aí você tem uma referência de hipérbole. Eu já falei isso mais de 1000 vezes, eu tenho um exagero, certo? A metáfora, nós vimos, é uma comparação subjetiva, certo? A metonímia também nós vimos, que substitui um termo por outro, né? A marca pelo produto, né? Eu substituo a parte pelo todo, certo? O autor pela obra, são possibilidades de substituições. E o eufemismo é uma suavização. A hipérbole eu exagero, no eufemismo eu suavizo. Eu digo, por exemplo, você está faltando com a verdade, para não dizer que você está mentindo. Então, quando eu suavizo uma realidade, certo? Eu tenho a referência do eufemismo, tá? Deus o chamou, para dizer ele morreu. Então, eu não digo diretamente ele morreu, eu digo Deus o chamou, certo? Então, nós teríamos aqui o eufemismo. No caso, ele diz assim, o jornal me ligou, será se o jornal pegou o telefone e ligou? Não. Alguém que representa o jornal, o jornalista, por exemplo, poderia ser, que entrou em contato com a pessoa. Então, quando ele substitui, né, o jornalista, certo? Pelo jornal, nós temos uma referência de metonímia, tá? Opção correta aí, a metonímia, ok? Eu digo, por exemplo, o Brasil chorou a morte de Ayrton Senna. O Brasil chorou a morte de Ayrton Senna. Foi o Brasil? Não, foram as pessoas. Então, em vez de dizer assim, os brasileiros choraram, eu digo o Brasil. Então, você tem aí a substituição, caracterizando a estrutura da metonímia, ok? A terceira questão, ele traz um fragmento do texto. É uma matéria jornalística, entretanto, emprega em sua estrutura construções que revelam um teor expressivo por meio do uso de figuras de linguagem, trocadilhos e ambiguidades. A passagem que não serve de exemplo para essa afirmação é, então ele está dizendo que nesse texto nós temos linguagem figurada, figuras de linguagem, não é isso? Trocadilhos e ambiguidades. A única que não está nessa referência é o que ele quer. Mas agora, em São Paulo, fumar virou o inferno. Realmente virou o inferno? Não, é como se fosse. Então, na letra A eu tenho uma metáfora, tá? A letra B, bares terão de aposentar seus cinzeiros, certo? Aposentar seus cinzeiros realmente? Não, na verdade está colocando ali a questão de deixar de fumar, né? Falando sobre a questão dos fumantes. É para deixar qualquer um sem fôlego. De fato, ele está falando da referência de ficar sem fôlego? Não, é algo impressionado, né? Deixar sem fôlego é você impressionar alguém. A letra D, em Nova York já é proibido fumar em lugares fechados desde 2003. Objetiva. Então, não tem marcas de linguagem figurada, a letra D. A brasa do tabagismo está se apagando mundo afora, certo? A brasa do tabagismo, ele está falando do vício, né? Do cigarro. Então, nesse caso, também está metafórico. Opção correta, letra D de dado. E a nossa última questãozinha, também da CES Gran Rio, fala da antítese. O que é antítese? É quando eu tenho ideias opostas. Olha como ele conceitua. Oposição de ideias. Então, ele pede para você reconhecer um fragmento que tem antítese. Na letra A, ele diz, somos artesãos, meio como as formigas, certo? Olha o como. Esse como é comparação, certo? Vemos nossas obras destruídas em segundos por cataclismas naturais, certo? Nós não teríamos aí situações de contraste, né? Se pensarmos que cada estrela é um sol e que tantas delas têm sua corte de planetas, fica difícil evitar a questão da nossa existência cósmica. Não temos contrastes, né? Ao olhar para o universo, o homem é nada. Ao olhar para o universo, o homem é tudo. Olha como ele associa, o homem é nada, o homem é tudo. Então, pronto, está bem aqui.
Oposição, tudo e nada. Somos como o universo pensa sobre si mesmo. Olha, somos como o universo, olha o como, comparação. Então, nesse caso, eu teria aqui a comparação na letra E. Opção correta, a letra D de dado, caracterizando o nada e o tudo como ideias contrastantes, ok? Certo? Essa aula é importante que vocês revisem a parte teórica, é importante que vocês façam as questões que estão no material didático, aí na descrição do vídeo vocês encontram o link para para acessar o material didático ou então no QR Code, ok? Até nosso próximo vídeo, um beijo no coração de vocês. Não esqueça de nos seguir a plataforma Gonçalves Dias, tá? No Instagram, no YouTube, certo? Deixa lá o seu joinha, seu like, curta e compartilhe com pessoas que, da mesma forma que você, irão fazer o concurso nacional, tá? Um beijo no coração e até a nossa próxima aula.